Ok. Olá, humanos. Seja bem-vindo ao canal da Origem. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a visão geral, uma introdução sobre o que a Origem é, sobre o nosso começo, um pouco da nossa história. E eu quero compartilhar aí o prazer que é estar aqui e finalmente conseguir se estabelecer na nossa nova rotina, no nosso novo estilo de trabalho, novo momento que a gente está e com os escritórios espalhados em 3 regiões diferentes do país. Mas vamos lá, uma visão geral da Origem. A Origem nasceu de um impulso missional na capital urbana da selva mais famosa do mundo, em 2010. Na sua essência, ela era, desculpa, ela era um movimento sociocultural com a intenção de ser uma influência positiva no desenvolvimento integrativo em comunidades vulneráveis no Amazonas. O ponto de partida do movimento foi na divisa entre dois bairros, dos bairros mais antigos da cidade de Manaus, o bairro de Cachoeirinha, que é perto do centro histórico da cidade, e o de Praça 14 de Janeiro, que é um dos quilombos mais antigos que existe em Manaus e que existe no Brasil, né? O trabalho começou reunindo jovens de uma comunidade local que moravam no famoso Igarapé do Mestre Chico. Vou ver se eu compartilho com você aqui um pedaço do que a gente estava falando e onde é que a gente estava iniciando a nossa história. Esse foi um tempo muito especial para a gente. E era nessa região aqui que nós estávamos quando tudo começou. E o trabalho, ele começou assim, reunindo um grupo de jovens da comunidade local e alguns que moravam ali perto do Igarapé e que moravam em outras regiões da cidade de Manaus, mas que todos se conheciam há muito tempo já. As rodas de conversa aconteciam semanalmente e abordavam temas sobre cultura, o desenvolvimento da cultura no Amazonas, como Manaus e as peculiaridades de ser uma cidade enorme no meio de uma selva, meio que uma região isolada e ilhada do resto do Brasil, quase que como se fosse ser um país em si, por causa do isolamento e as dificuldades. Nessas rodas de conversa, tratavam sobre as famílias que estavam ali há várias gerações e amigos que chegaram de outras regiões e como é que era se situar em Manaus. Tratávamos sobre questões ambientais, por estar do lado desse de Igarapé, um dos mais famosos do Amazonas. Falávamos sobre a cultura, sobre o que desenvolveu a cultura, a religiosidade, a fé, não só das pessoas da cidade, mas envolvia histórias das pessoas do grupo. Tratávamos de política, era totalmente permitido falar de política nesse ambiente. E essas rodas de conversa muito interativas, assim, muito participativa, trazendo as histórias de cada um para dentro do que a Origem estava se tornando, né? Começando a pegar a identidade compartilhada de cada um, montando uma narrativa para nós como um movimento. Falávamos de cidadania, sobre o impacto na cidade, o impacto do que significa ser, né? Um cidadão manauara, e algumas questões peculiares que surgiam que eram do interesse do grupo, as questões do desenvolvimento cultural muito ligado à trauma, à dor, ao sofrimento
no desenvolver como cidade, como comunidade. A semente da origem foi plantada naquele grupo e o sonho de ser parte de algo que cuidasse e cultivasse a vida de uma forma plena foi ganhando forma. E nos primeiros anos, entre 2010 e 2013, 12, 13, através da mobilização de voluntários, a gente foi participando e se manifestando em diversas esferas da sociedade, desde de manifestações públicas nas ruas de Manaus, indo para as ruas, com quem estava indo para a rua também, e participando, sendo parte do diálogo, né, dessas manifestações, promovendo sensibilização, a pauta que nós levamos para as rodas e para os diálogos sociais era sobre violência e proteção à criança em situação de risco, os efeitos dos traumas na infância, já agora na vida adulta, o impacto, né, das experiências adversas na infância, de adversidade na infância, e como isso reflete o tipo de adulto que está surgindo por causa disso. E a nossa participação chegou a fóruns nas instituições de desenvolvimento e pesquisa do Amazonas, e tratando com temas que eram comuns nas nossas rodas de conversa dentro da casa, lá na Cachoeirinha. Isso foi atraindo e nos posicionando dentro da cidade, com outros grupos, outras lideranças, e abrindo espaços para a origem participar do que estava acontecendo em Manaus, né, e no Amazonas nessa época. Então, a partir dessa e outras iniciativas, nós abrimos o escopo e, como a ligação desse grupo inicial que gerou o movimento, tinha uma ligação para dentro do interior do estado, dentro da região amazônica, além desse trabalho na capital, a missão se propôs também a desenvolver e alcançar o interior do estado por causa das nossas histórias juntos. E, a partir dessa iniciativa, desenvolvemos temas como a mobilização socioeconômica, socioambiental, os impactos disso na região e a sensibilização sobre o cuidado desse ambiente da nossa casa, do que alguns chamam assim a criação. A partir dessa iniciativa, o movimento foi ganhando força e logo precisou se estruturar organizacionalmente mais eficaz para evoluir e se tornar algo mais expressivo. E a gente conversa sobre isso, daqui a pouco a gente vai continuando a nossa história, junto com essa nova geração que veio chegando, que veio já invadindo o nosso espaço aqui. Mas a gente vai continuar, essa foi só uma breve introdução de como a origem nasceu. Peace out, guys.